Escorpião, vamos para a sua leitura então para o mês de agosto? Está atrasado, tive questões pessoais, né? Trabalhando ali com a espiritualidade e outras questões bem importantes. Tive que dar uma pausa, mas estou aqui novamente para darmos continuidade. É uma leitura geral, não serve para todos e também é atemporal. Então eu não vou deixar de cumprir, mesmo que nós estejamos já com o mês adiantado, as leituras de agosto, ok? Eu estou até verificando com a espiritualidade se nós vamos fazer todos os signos. Estão me dando aqui ordens totalmente diferentes. Agora eu gravei Sagitário, Escorpião, os outros signos anteriores ainda não gravei. Então a gente vai ver como é que vai ficar, tá bom? Pelo adiantado do mês. Mas eu estou aqui para fazer essa leitura, Escorpião. É o chamado, tá? Veio assim, Escorpião. Vamos começar aqui então com uma mensagem que vem através da psicografia, ok? Lamentações não te ajudarão em nada. Você precisa alterar a sua postura diante das adversidades. Tua fé tem que ser absoluta. Começa absoluta. Inveja existe em todo lugar. Você pôde perceber que até seres espirituais invejam. E isso sempre aconteceu desde o início dos tempos. Não tenha medo. O invejoso atrapalha a ele mesmo. E você é, de forma inversa, uma inspiração para essa pessoa. Nossa, mãe, a letra para essa pessoa. Não se preocupe. Isso não te pega mais. Nossa, gente. Eu vou mostrar pra vocês, mas assim, ó, a minha letra não fica assim, tá? Mas como veio muito rápido, assim, não dá tempo de escrever direitinho, sabe? A letra não sai legal, tá? Mas deu pra entender, dá pra entender. Então, é isso aí. Para de lamentar pelas pessoas invejosas. É isso. As pessoas invejosas sempre vão existir. Claro que o problema é quando a pessoa é tão invejosa ao ponto de querer a sua cara, né? Olha só o filme que eu lembrei de falar pra vocês. É um filme que eu não indico que você assista, porque ele pode baixar a sua vibração. Eu tenho cuidado muito essas questões também do que eu assisto, o que eu escuto, que é importante. Mas, eu acho que foi ali, pelos anos 2000 ali, eu assisti um filme, acho que era Olhos Famintos. E esse filme retrata ali uma criatura que quer aquela, como se a pessoa gostaria de ser como aquela pessoa. Então ele pega ali aquela pessoa e costura uma roupa, né? E são olhos famintos, olhos invejosos, olhos que querem sugar, assim, a pessoa, né? Eles são muito sérios, mas a gente tem que se dar conta que às vezes nós é que damos ali a chance de aquela pessoa fazer isso conosco. Se nós dessemos o limite necessário, nós poderíamos nos proteger mais. Então,
às vezes a inveja é muita, né? Aconteceu mais de uma vez comigo, troca de energia, sabe, essas coisas assim, macabras. Isso eu chamo de coisa macabra, né? Isso é algo macabro, não se faz isso, né? Mas aconteceu. Aconteceram várias coisas, né? Várias coisas. E isso, às vezes, a pessoa quer que também para a prosperidade. É um assunto muito sério, muito delicado falar sobre isso. Mas acontece. Então, eu sou um profissional que trabalho com a Kundalini. Eu não tenho coragem de fazer isso com alguém. Mas tem gente que tem. Tem gente que tem. Eu acho essa pessoa bonita, vou tirar ali uma energia dela pra mim. E aí, se você vai pegando cada pessoa ali fazendo isso, como que você não existe mais, sabe? Então é preciso dar limites. Você precisa saber como é que você se sente depois de passar ali por uma atividade como essa. Você precisa entender ali. E também essas coisas de toques, sabe? Não é necessário. Você não precisa tocar em alguém para ativar Kundalini, por exemplo. Não precisa, você pode até ativar ali com a pessoa deitada, pela tela do celular, pela tela do computador. Você consegue fazer isso, esse trabalho energético pela tela. Então, assim, não é necessário ficar tocando. As pessoas criam, às vezes, pontos ali para sugar aquela energia de você nos chakras. Isso é muito sério. Muito sério. Essa coisa, assim, eu tô sentindo de falar pra você aqui, porque, sabe, o signo de Escorpião às vezes chama muita atenção, né? Muito misterioso. Tem uma energia incrível, uma energia diferente. E isso é muito sério, assim, quando fazem isso com a gente. Às vezes as pessoas podem ficar doentes e não sabem nem por quê, né? Então a gente tem que cuidar da casa espiritual que a gente vai, né? Às vezes até fazer uma consulta, seja de tarô, se você trabalha com algum tipo de método, né? Pra saber se naquele lugar é o lugar ideal pra você ir. Como trabalho com tarô, eu faço isso, tá? Porque quando a espiritualidade mostra, olha, que não tá mais bom pra você, às vezes por algum aprendizado, eles até me direcionam pra ir, pra justamente poder chegar aqui e falar pra vocês hoje sobre isso, tá? Muito cuidado. Roubo de energia é algo muito sério e às vezes as pessoas criam âncoras, criam ali possibilidades, ativações, fios energéticos, onde de longe consegue sugar essa energia. Sim, isso acontece, tá? E é algo muito que foi difícil pra mim, assim, até me libertar disso aí, sabe? Então, muito cuidado, gente, muito cuidado. A inveja chega a pontos, assim, se essa pessoa se visse, é como se fosse aquele bicho ali do Olhos Famintos, sugando alguém, né? Sugando alguém vivo, né? E isso é como se as pessoas, às vezes, que fazem isso não se enxergassem o que são, ao que estão se rendendo, a que tipo de energia. Muitas vezes é um ser negativado se utilizando aquela pessoa ali para conseguir manifestar aquele ponto ali para sugar energia. Ou às vezes através de magia, manda ali vampirismo e tal, acontece. Então aquela pessoa ali é um instrumento para isso. Muitas vezes aquela pessoa acha, eu estou ficando com a energia dessa pessoa. Não está, ela está servindo de instrumento para sugar a energia. Então, isso tudo, como eu aprendi, além das formações, né, que eu fiz, sofrendo, passando aí por traições, por situações que eu jamais imaginaria, né, sobre roubos de energia. Reiki, a pessoa vai fazer reiki em você, não precisa colocar a mão. No seu ori, nunca deixe ninguém colocar a mão. Tem que ter muita confiança, o seu ori é sagrado, é o seu ponto aqui de conexão com o divino. Não dá pra deixar qualquer pessoa mexer no seu ori, de forma alguma. Eu tive uma situação ali numa prática, onde no dia seguinte, nesse período aí que eu estive afastado, além de várias outras coisas que eu tive ali conhecimento, por me recolher um pouco pra entender, a pessoa colocou as mãos em cima de mim ali. Aconteceu que no dia seguinte, eu estava com os olhos com manchas de sangue, né? E a espiritualidade não deixou acontecer comigo o que aquela pessoa queria, sabe?
Então isso é muito sério, gente. O ideal é a gente aprender nossos instrumentos, nossas ferramentas, e nós temos a capacidade de estarmos trabalhando na nossa energia, ou buscar alguém de extrema confiança que realmente, quando eu faço ali aquela prática, aquela pessoa não fica me tocando, não invade ali o meu espaço e eu me sinto muito bem. É aí que você tem que prestar atenção, tá? Quero deixar um recado aqui pra vocês, porque eu sinto que exatamente tem a ver muito com a sua história, tá? Vou começar aqui com o Oráculo dos Anjos, como eu fiz ali com Sagitário. Então, assim, ó, quem é atacado tanto assim é por tem motivo, né? Você pode ser alguém que tem uma espiritualidade muito ativa, escorpião normalmente é uma pessoa muito profunda, muito espiritualizada, né? Às vezes quando tá num aspecto negativo é muito negativo, mas assim, escorpiano normalmente tem ali uma profundidade muito grande. E quem é muito atacado tem motivo, tá? Tem motivo, pode ter certeza. Que você pode ser alguém importante ali pra espiritualidade de alguma forma, né? De alguma forma, ninguém ataca o outro se ele não é importante. Às vezes as pessoas querem te diminuir, querem te ridicularizar de alguma forma para o ego delas, por competições indevidas em lugares, por exemplo, espirituais onde não deveria acontecer. Não deveria acontecer, né? Esse tipo de coisa. Nunca. Porque as pessoas que estão ali estão por um motivo, que é para trabalhar, para se doar espiritualmente para as pessoas, mas a gente tem isso em vários lugares que eu passei, várias religiões. Eu sou uma pessoa que eu sou uma buscadora, então eu tô sempre me conectando. Então isso tem em tudo que é lugar, né? É uma coisa que os dirigentes têm que estar atentos à qualidade do tipo de pessoa que vai ali colocar as mãos em cima da outra, tá? Helena Blavatsky já dizia, né? Ali, acho que no volume 1 do livro dela, né? Que o médium que não está curado, né, vai trabalhar no outro, vai contaminar. Então, assim, muitas vezes tu vai trabalhar com as mãos, não vai comer carne vermelha, né? Tem uma série de cuidados aí, de restrições que você acaba assumindo para que você possa realizar um trabalho, né? Então tem que ver quem é que tá colocando as mãos no seu ori, que é sagrado, sabe? Arcanjo Gabriel, nutrir. Ao cuidar de uma criança, você cuida da sua própria criança interior. Ambas as atividades são importantes para você agora, neste momento. Então, assim, ó, nesse mundo de inveja que nós vivemos, esse mundo onde a gente gostaria de ter inocência, de ver as coisas de uma forma bonita, e as coisas não acontecem assim, é como se nós perdêssemos ali. É como se fosse a manifestação dessas pessoas aí que atravessam o seu caminho e te trazem problemas de inveja e te trazem algum tipo de traição de alguma forma, são reflexo da criança interior que você precisa curar, que ela pode ter sido traída, podem ter feito algo com você que não foi legal. E aí, essa criança ferida, ela acaba atraindo para você, porque ela não está sendo cuidada, pessoas que vão trazer o mesmo tipo de coisa. Você pode ter sido invejado, olha o que eu estou escutando aqui, desde criança. Desde criança, sua beleza, desde criança você é invejada, tá? Sua luz, sua força interior sentida ali desde criança. Então, aí podem ter acontecido coisas para apagar a sua luz. Então aqui, se você tem filhos, sentar com os filhos ali, fazer um tema de casa ali, brincar um pouco com essas crianças. Isso pode te trazer, ou você fazer algum trabalho ali com crianças, pode te trazer ali uma cura, né? É como se você estivesse trabalhando com aquela criança, você estivesse curando a si mesma, entende? Antes em Sagitário, veio ali sobre uma mãe, sobre mães que com seus filhos ali tiveram que enfrentar leões ali para ajudar seus filhos, né? Curar seus filhos. Vamos ver o que mais aqui. Arcanjo Jofiel, paciência, seus sonhos estão desabrochando mais rapidamente do que você imagina, mas precisam de cuidados e de paciência. Ai, olha só o que eu tô sentindo aqui. Você pode ter uma conexão com Sagitário, tá? O fato de você pode ter até cuidado de crianças, seja das suas
dos próprios filhos, seja da sua criança interior, seja de crianças, ajudando a proteger crianças de alguma forma, isso trouxe uma cura para sua criança interior, mesmo que não esteja completamente curada, que tenha coisas ainda a resolver. Isso o cuidado que você não teve e que você ofereceu para seus pequenos ou para crianças que você atendeu aí, o cuidado que você teve com essas crianças manifestou cura para você. Tá? Que daí o aspecto eu sou criança. Eu estou recebendo um determinado tipo de ataque, alguma coisa lhe fizeram para mim. Muitas vezes por pessoas que deveriam me dar segurança. Então, isso me causa, quando eu sou adulta, quando adulta, uma insegurança muito grande. Eu sou muito insegura. Eu fico achando que todo mundo vai me trair. Eu tô num relacionamento, eu atraio pessoas, não só eu acho que eu vou ser traída, como eu atraio pessoas que vão me trair, que vão me machucar. Porque eu estou ali muito conectada com aquela criança ferida. E aí, ao dar você ser a segurança de crianças e de trabalhar em prol de crianças, sejam seus próprios filhos, seja adotando filhos, seja trabalhando com algum projeto social, você traz esse aspecto de segurança para você, em você mesmo, você mesma. Então, se vocês têm conexão aí com o signo Sagitário, essa segurança é extremamente necessária para você conseguir lidar com essas pessoas invejosas, com pessoas que vão querer puxar o seu tapete. Porque isso, neste mundo, ainda, nós estamos num momento de transição, mas nós ainda estamos passando por isso. Então, você é a própria segurança. Você é aquele que oferece todo o respaldo que você mesma precisa. E dentro desse aspecto, porque eu trouxe essa segurança para crianças, eu curei a minha criança interior, então agora eu tô pronta para ir pro mundo. Então, às vezes com base em muita dor, muito sofrimento, agora eu sou segura. Eu poderia ir para outro caminho, eu poderia ainda assim me tornar muito insegura, porque, poxa, eu tentei me conectar com pessoas. Eu tentei trabalhar junto com outras pessoas. Eu tentei ter amizades. E eu fui traída. Porque veio justamente aquela situação. Mas ao trabalhar ali com crianças e ser a segurança dessas crianças, eu curei a mim mesma. E aí essas pessoas não foram capazes de me derrubar. Por quê? Porque eu trabalhei na minha criança. Ela não está mais ferida. Ela está curada. Entende? Porque ela recebeu o respaldo e o cuidado. Você se empoderou, você se cuidou e você então agora tem aquilo que muita gente quer. Uma criança curada, uma criança que foi muito, muito ferida, curada. E aí você consegue mostrar toda a segurança, independentemente, percalços, nós vamos passar. Sempre. Problemas. Eu tô com um problema financeiro. A gente passa por tudo isso. Não é vergonha nenhuma passar pelos problemas. O problema é quando a gente não consegue se levantar deles. E a gente se deixa vencer para que os outros aí sim pisoteiem em cima. Tá? Então aqui a paciência é agora, com base nesse novo aspecto aqui de cura da sua criança interior, você agora entra num caminho que vai se desenvolvendo aos poucos. Não vai ser do dia para a noite. Mas dentro desse caminho aqui, você com fé, paciência e coragem, você chega longe. Mais longe do que você possa imaginar. E mais rápido. Quanto mais segurança, quanto mais paciência, mais rápido você chegará aonde você quer. Ok? Mais uma.
Compreensão espiritual. Estou trazendo a você informações esotéricas e símbolos, Arcanjo Raziel, e ajudando você a entender as verdades espirituais. Então, você pode ser alguém muito espiritualizado, muito conectado aí com a espiritualidade. Olha só, nós temos aqui o Espírito Santo, que traz esse aspecto de cura, de paz interior. E nós temos aqui o hexagrama também, né? Se chama de estrela de Davi. Nós temos uma flor da vida também aqui. Nós temos aqui essas geometrias que ajudam, são formas que ajudam o ser humano a se conectar com a sua essência mais divina, trabalhando na sua cura. Então, a minha mesa radiônica, ela tem boa parte desses símbolos, sabe? Isso vai sendo o quê? É o direcionamento para que você trabalhe na sua cura. Então, você pode ficar visualizando este símbolo e atuando, vendo o que eles significam, tá? Vou pegar aqui. Vendo o que significam esses símbolos e trabalhando na sua cura, acessando a cura através de símbolos, tá? Para que você vá trabalhando ali, que se existe, porque a gente trabalha na cura da criança interior, às vezes foi toda uma infância de dificuldades e de desamor por aqueles que deveriam amar. Então aí, às vezes, não é assim, eu trabalhei ali protegendo crianças, então eu trabalhei numa cura muito importante, mas tem coisas que a gente vai trabalhando ao longo do percurso, né? Mas digamos que aquelas situações que podem surgir ainda decorrentes de resquícios de dores de pessoas traiçoeiras. Olha a música que veio aqui agora. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deu vontade de chorar aqui. E ainda se vier noites traiçoeiras. Então, tem mais aqui da música que eu não tô lembrando agora. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. As pessoas querem machucar, às vezes porque elas estão machucadas, sabe, gente? Dá raiva, dá, sabe? Mas a gente sempre pode cuidar da gente, se superar. Sempre vai existir nesse mundo aqui, até que a gente consiga realmente dar essa virada que a gente vai encontrar essas situações. E pessoas que elas estão sendo visivelmente atuando em prol, elas são instigadas. Nós somos instigados o tempo todo pela luz e pela sombra, pela nossa própria luz e pela sombra, e também por seres que trabalham na luz e na sombra também. E aí a gente tem que trabalhar para não deixar isso nos vencer, sabe? Porque a nossa sombra ela é importante para nós aqui. Então, esse aspecto da nossa sombra com a nossa luz nos torna perfeitos, né? É a união do yin e yang, da luz e da sombra. Então, isso, a tentação de fazer o mal, de praguejar, ela sempre vai existir. Sempre. A gente tem que ir transformando isso, né? Porque é um processo de cura, tá? Para deixar as cartas aqui, é um processo de cura importante para você. Uou! Nossa, tá muito intenso. Será que eu vou aguentar? Dá pra fazer umas 3 leituras hoje. Nossa! Meu Senhor. Vou tomar um café aqui. Centralização. Tá, tirar mais pra falar. Tirar pra depois falar. Crenças. Ainda existem crenças a serem curadas. Mistério. Mais uma. Inspiração.
E quando eu falei mistério, né, signo de Escorpião, você pode ter águas muito profundas, assim. Você pode ser aquela pessoa que passa por certas coisas desde criança e vai deixando lá no fundo do baú, vai deixando lá no fundo do baú, fingindo que tá tudo bem, para que você consiga continuar vivendo, às vezes até continuar vivendo no meio de pessoas que você precise conviver. Então você vai fingindo que não tá acontecendo. Só que isso começou, de alguma forma eu sinto que começou a abalar você demais, né? E aqui o que tá falando é, mantenha-se centrada em você, centrando-se na sua cura, inclusive das suas crenças instaladas desde criança, sinto que ainda tem crenças a serem trabalhadas, tá? Que também ajudam a criar realidade, e então essas crenças de perdas, de sofrimento, de tudo que você viu aí enquanto criança, uma criança que sofreu muito, é como se você tivesse sido programado para viver uma realidade, porque é tudo que você conheceu. Então aqui você tem que ir trabalhando na sua crença, se centrando em você mesmo, dentro dos seus mistérios, ver como algo divino, né? Uma inspiração dentro de todos esses aspectos sombrios aí, dificuldades que você passou, trabalhar aqui no desvendar desse mistério, que é algo que nós escorpiões gostamos de fazer, buscadores eternos, né? Agentes do FBI que eu tô ouvindo aqui, de ir trabalhando, mas de uma forma um pouquinho mais leve a partir de agora, continuar no teu processo de cura, tá? Porque ele te ajuda a manifestar e te dar inspiração. Sabe aquelas pessoas que sofreram muito na vida e usam aquele sofrimento para criar músicas incríveis? Para escrever livros? Então, o que eu sinto é isso aqui, tá? Que isso pode te render muito dinheiro no futuro pelo sofrimento que você causou, que você passou, desculpa. Ou até que causou, porque não, né? Que causou também. Mas porque pelo sofrimento que você passou, aí você recebendo essa inspiração de criar alguma coisa. Então, às vezes você faz assim, do jeito que eu fiz aqui, acende uma velinha pro seu mentor, coloca um copo d'água, faz ali uma proteção, né, pra não vir nada chato. E pede inspiração do seu mentor, da sua mentoria, da sua espiritualidade, para que você escreva com base naquilo ali e vai colocando essas ideias no papel. Porque eu sinto que e aí você vai criar alguma coisa espetacular. Olha essa palavra que veio, espetacular. Grandiosa, sabe? Então, é como se o vendaval estivesse passando agora e você daí pode ter ali algum tempinho para fazer isso e acreditar nisso que você está fazendo. Porque às vezes a gente vai lá, olha só o que eu sinto te falar. Sabe quando Mãe Maria ainda estava grávida, ela precisava ter um lugar seguro para ter Jesus. Ela foi batendo em vários lugares pedindo ajuda. E aí as pessoas não dão atenção, acham que não deram atenção para ela, né? Lá pelas tantas alguém deu atenção. Alguém disse que ela poderia ficar, né? Naquele celeiro, né? Como é que chama? Então, mesmo que seja uma ajuda simples, assim, é um estender de mão simples, às vezes, aquele estender de mão, assim, pode te dar uma ajuda. Então, o que eu sinto os nãos, eles vão sempre acontecer pelas pessoas que não conseguem enxergar a luz e não conseguem enxergar a beleza daquilo que você está apresentando, né, para aquela pessoa. E lá pelas tantas alguém enxerga, alguém vê. E alguém pode te estender a mão nesse seu trabalho aí, tá? Seja mediúnico, seja de escrita, seja de criação de música, artístico de alguma forma, lá pelas tantas alguém pode observar ali o teu potencial, sabe? Então não se desanime pelas pessoas que bateram a porta na tua cara até agora. Pode ser que de uma forma que a espiritualidade mesmo direcione a pessoa certa para você. Talvez dentro dos seus aspectos ali de criança ferida, antes você poderia atrair alguém para estar usurpando daquilo que você estaria oferecendo. Então, se não deu certo antes, agradeça. Agradeça, porque você poderia atrair pessoas, situações, contratos injustos para você, com base na dor da criança ferida, que estaria atraindo mais gente abusiva.
É isso que eu tô sentindo aqui. A partir dessa cura aqui, você tem aí uma libertação de várias situações. E você aí consegue encontrar pessoas mais leais a você, tá? A partir desta cura aqui. Né? Por você ter batalhado aí pela sua criança interior, seja pela criança interior, seja pelos seus filhos, você ter batalhado. Isso te trouxe mérito, até para a espiritualidade levar embora. Se você se conecta com essa leitura, você pode aí fazer uma meditação e pedir essa cura para te ajudarem sem tanta dificuldade, sem tanta dor, pedindo aos anjos, ao seu anjo da guarda, à espiritualidade, se conectando com essas imagens sagradas aqui também, pedir. Eu já trabalhei bastante no meu processo de cura. Vocês poderiam, por favor, me ajudar a retirar certos sentimentos que eu não lembro, pensamentos, memórias que eu não lembro, mas que estão criando realidade e atraindo pessoas negativas, pessoas injustas, traiçoeiras? E aí, eu sinto que você pode ser atendido nesse sentido, tá? Signo de Escorpião. Eu sinto que a sua leitura aqui não é pra gente se estender mais e é pra gente trabalhar aqui, então, uma mensagem final. Com o tarô da fitoenergética. Eu tô sentindo aqui, ó, às vezes você pode se sentir chateado por essa inveja. Mas eu só quero fazer o meu trabalho. Eu só quero fazer aquilo que eu sinto no meu coração. Por que as pessoas não entendem isso? Por que as pessoas não compreendem que eu só quero realizar o meu trabalho? Que eu não estou interessada no que elas estão fazendo. Eu quero fazer o meu trabalho. É como se, independentemente do que você trabalha, na área que você trabalha, você se pensasse assim, eu só quero fazer o meu trabalho, ganhar o meu dinheiro, meu sustento, independentemente do que for. Eu só quero fazer a minha parte aqui, eu não quero essa competição. Eu estou sentindo assim, uma pessoa que está cansada de competição. Eu não quero essa competição. E aí vem essas pessoas competindo, é como se me obrigassem a competir, eu não quero isso. Cuide da sua vida, não sabe a vontade que você tem de mandar a pessoa longe e dizer, cuide de sua vida, deixa eu fazer meu trabalho aqui. Você não tem criatividade? Por que você não trabalha aí nas suas questões para você me deixar em paz? Cuide da sua vida, eu cuido da minha. Só que a vida não é tão simples assim. Se fosse assim, a gente não tava no estado que a gente tá, né? Um monte de desencarne coletivo, pessoas, né? A gente não tava nessa situação. Então, é muito mais complicado, é mais complexo, né? Esses processos de cura da sombra. Então, não se questione, sabe? Algumas respostas não vão ter solução porque dizem respeito ao outro. Quando é com você, é justamente aquela criança ferida. Mas e se eu já trabalhei e a espiritualidade diz que eu tô curada e que os meus karmas eu fui liberta dos meus karmas? Por que eu ainda tô me conectando com esse tipo de gente? Porque justamente você, a partir de uma cura, passa a ser inspiração para os outros. E aí, dentro dessa luz, você atrai moscas, mosquitos, e atrai outras pessoas também que tenham a mesma vibração que você. Mas atrai também o mosquito, né? Então, é algo que talvez você precise compreender para não se magoar tanto quando o outro não tiver essa lealdade que você espera. Entende? Isso serve para mim, isso serve para um monte de gente. Tá servindo para mim também, Sagitário super serviu para mim também. Tá servindo para um monte de gente aqui, em vários aspectos. Quem é que já não reclamou na vida, que foi trabalhar numa empresa e as pessoas, quando tem gente que começa a perseguir, sem motivo aparente, porque vem um potencial naquela pessoa e as pessoas não aguentam a tua luz e começam a te perseguir, de alguma forma, né? E isso é algo que talvez você tenha que aprender a perdoar, que você tenha que aprender a entender por que você está se conectando com esse tipo de pessoa para curar em si, né?
Até para que, curando em si, você também ajuda energeticamente a barrar essas pessoas. Ok? E é o que eu tava falando do signo de Sagitário, aí começa a voltar as magias. A pessoa acha que você tá atacando. E não é. É porque aquele elo de ligação que existia entre vocês se encerrou. Entende? Então, segundo Escorpião, vamos lá. Muitas vezes o excesso de perfeccionismo nos torna maldosos. Reflita sobre isso. Então, às vezes, eu tô sentindo aqui, não é só sobre você com você mesmo. Você pode ser maldoso, não é só com o outro, né? Às vezes você é muito maldoso, maldosa com você. Exigindo que você seja perfeita, que você não possa ter nenhum erro. Se crucificando e talvez se colocando no... Sabe como... como se fosse assim, ó, existe ali... Digamos que existe um inferno, um mundo infernal ali. Chamam, né, na alquimia, tem um mundo infernal. É como se num umbral eu me colocasse lá. Por uma cobrança excessiva de uma perfeição que eu deveria ter. E por eu não ter cumprido isso comigo, eu me coloco nesse estado de punição. Porque eu tenho obrigação de ser perfeito, ser perfeita, dentro do conhecimento que eu tenho. Então daqui a um pouco eu vou ali, dentro do conhecimento que eu tenho no supermercado, minha pessoa é extremamente ofensiva. E o melhor seria deixar pra lá. E não... Porque aquela pessoa às vezes tá fora de si, agressiva, e às vezes eu respondo pra aquela pessoa. E é como se depois eu me desse conta disso e eu me colocasse lá, no umbral, no inferno, seja de forma que for, de castigo, porque eu não tive a resposta adequada que eu deveria ter tido naquele momento. Então, eu me coloco, eu me crucifico, seja consciente ou inconscientemente, pelos meus erros. Porque eu não agi da forma como eu deveria ter agido. Então, eu mereço o pior por causa disso. Porque eu sou uma pessoa que tem conhecimento. E por ter esse conhecimento, eu não posso aceitar que eu erre. Que eu consiga, que eu traga à tona a minha sombra ali em algum momento e dê um xingão em alguém. Quando, na verdade, a gente tá aqui, todo mundo em aprendizado. Aqui, um dia o meu mentor me disse, num momento ali de meditação muito profunda, nós podemos sim trabalhar em nós podemos nos trabalhar e a cada dia estarmos melhor. Mas aqui sempre haverá o que limpar. Por quê? Nós trabalhamos tudo numa limpeza importantíssima. E aí eu vou trabalhar agora numa empresa. Se junta aquele grupinho maléfico da língua maldita para falar mal, para fazer coisas ali. E isso me acarreta raiva novamente. Poxa, nova experiência nem sempre é. Às vezes as novas experiências vão trazendo mais dor, mais sofrimento. Ah, é com base a gente atraiu, sim. Mas às vezes a gente também recebe os testes do universo. Será que a gente realmente está curado? Será que realmente eu consigo agora transpor isso? Aí eu passo por novas situações. Ah, mas eu tava com um karma curado, que eu pago. Como assim? Disseram no espiritualismo que eu paguei esse karma. Mas aí eu me conectei ali com uma situação para entender, assim, testar a minha capacidade de dominar a mim mesma e as minhas emoções. E aí eu me pego ali um sofrimento danado, com muita raiva, com muita angústia, vontade de mandar todo mundo longe, por quê? E aí eu me pego ali naquele momento disso e tipo, poxa, mas eu não poderia ter errado. Ok, eu errei. Então é o momento de, eu errei. Eu não vou negar que eu gostaria, assim, ó, de ver aquela pessoa que via, eu sei que ela fez assim, ó, no chão. Mas eu resolvo voltar atrás e me centrar e perceber que isso não vai me gerar nada. Isso não vai apagar a dor que aquela pessoa... Ai, ajuda, pode até ajudar, mas a dor que está dentro de mim, isso é o principal, que eu tenho que transmutar. Ok? Então, eu sinto que você às vezes é muito perfeccionista com você mesma e você pode se colocar em situações muito negativas, se autopunindo você mesma por uma obrigação de perfeição. E aqui neste mundo a perfeição não existe. A perfeição não existe. Sim, eu posso, mesmo com todo o conhecimento, com aquele fogo, né, vem à tona e brigar. Posso. E tá tudo bem, eu errei. Então agora, isso não é desculpa para eu ficar errando, mas é um erro.
e entender e admitir que eu errei e que eu desejo transmutar isso já é uma grande coisa, né? Dentro do nosso desenvolvimento, da nossa evolução espiritual. Compreender a mim mesma, entender como eu funciono e me perdoar acima de tudo, sabe? Cultive a paz e a harmonia no seu lar. Um sorriso é sempre bem-vindo. Então, assim, é como você lida com as crianças, por exemplo. Aquela criança birrenta ali, que é o seu filho, se manifestando, com toda a birra, com querendo isso, querendo aquilo, cobrando de você tudo que você seja perfeita. Talvez você fosse assim quando era criança. E aí você pode se dar conta disso e trabalhar ali numa questão de amorosidade, de conversa, porque antigamente batiam muito na gente, né? Trabalhar ali de um aspecto diferente com essa criança, né? Você traz também a cura, traz o sorriso, aquela briga transformada em alegria ali. Quando todo mundo, assim, às vezes eu faço, meus filhos estão brigando, sabe? Eu faço eles se abraçarem, né? E aí isso ajuda. O que mais? Preste mais atenção à sua saúde, valorize-se. Cuide de você, tá? Segundo o Escorpião, eu sinto que você precisa cuidar de você. Você precisa se amar, se amparar, se dar um tempo para si mesmo, sozinho, sozinha, se puder. Se não puder, tem aqueles momentos, às vezes a gente coloca a criança para dormir mais cedo e vai ter momentos para você, de meditação, de ouvir aquela música que você gosta, de dançar, cozinhar dançando, sabe, tipo coisa simples. Eu não posso fazer o melhor, não posso fazer uma viagem internacional, eu não posso fazer uma viagem agora, tá tudo bem, faça o que você pode, mas dê um tempo pra você, tá? Respira, signo Escorpião. É isso, tá bom? Eu vou ficar por aqui, eu desejo tudo de bom que você aí consiga ultrapassar todas as suas questões interiores, nós estamos aqui para isso, e eu vejo que você já trabalhou aí em algo muito importante para você, e é como se a espiritualidade estivesse te dando parabéns. Tá bom, signo Escorpião? Vou ficar por aqui, até mais.